Qual é a sua visão do paraíso? Você acredita que existe tal lugar? Se sim, seria um local de luz etérea e música, exigindo adoração a Deus em um cenário de beleza imponente e arquitetura elaborada? Você pode imaginar exibições deslumbrantes de ouro e prata, com uma variedade de incontáveis pedras preciosas? Isso é verdade em certa medida, mas não é a imagem completa. Talvez você veja o paraíso como a superfície interna de uma enorme cúpula côncava que se estende por toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, por vezes dá a impressão de que não a alcançará, mas nunca o faz. Sempre cobre a Terra sob ela. Quase todos os habitantes da Terra têm uma certa impressão do paraíso. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o paraíso. O substantivo singular a paraíso enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem se referir a seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos a céus ou a lugares celestiais sugerem diversos lugares, todos combinados sob o título de paraíso. Esses lugares podem ser entregues em diferentes momentos a diferentes seres e atividades. Em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei; se fora do corpo, não sei; Deus o sabe. Isso indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. Passagens como esta nos dão a concepção frequentemente associada ao paraíso, pureza ou santidade. As palavras proferidas lá são tão sagradas que não podem ser repetidas fora do paraíso. Paraíso é a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso, Lucas 23h43. Quase todos os habitantes da Terra têm uma impressão do paraíso. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada a meio do céu ou a meio do paraíso. Isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres entram e saem. Então, vemos um anjo voando pelo meio do paraíso, anunciando com voz alta aos habitantes da terra sobre as trombetas dos 3 anjos prestes a soar, Apocalipse 8h13. Em seguida, vemos outro anjo voando pelo meio do paraíso, proclamando o evangelho eterno a todos na terra, de cada nação, tribo, língua e povo, Apocalipse 14h06. Há também um anjo em pé no sol, clamando com voz alta para todas as aves que voam pelo meio do paraíso, convocando-as para a grande ceia de Deus, Apocalipse 19h17. A palavra grega usada para meio do paraíso é a mesourama, que significa precisamente isso, o meio do paraíso. Isso poderia ser o segundo céu, podemos presumir. Finalmente, temos o céu visível, aquele que é perceptível à nossa visão natural, como sendo o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com esse céu em certo grau. E quanto aos habitantes do paraíso? Que tipo de criaturas são eles? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo deriva do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros, eles têm várias outras funções potenciais. Independentemente de suas tarefas, eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos na Bíblia, especialmente no livro de Daniel. O fato inegável que se apresenta é que nosso mundo, como o conhecemos hoje,
é cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se limita à Terra, é também um fator vital em tudo o que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já afirmado, são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Esses são normalmente descritos como anjos da guarda, como em Mateus 18h10, e vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Neste versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos nos céus que continuamente veem a face do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai dirige esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros, que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o paraíso é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode ser verdadeiro do terceiro céu, mas não se aplica aos primeiros e segundos céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, é às vezes cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. Também é aqui que Satanás derrama uma corrente de acusações difamatórias contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12h10, ouvimos uma voz alta dizendo no paraíso: "E agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite." O anjo descreve como o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. Esta passagem continua a prever que Satanás será expulso do paraíso, mas até que isso aconteça, está claro que ele ainda ocupa um lugar em algum lugar nos céus e que ele enche o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. Um verso que segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que podem esperar quando o diabo for finalmente expulso do paraíso para a terra. Portanto, regozijai-vos, céus, e vós que neles habitais. Ai daqueles que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 12h12. Esta visão do paraíso, em suas diversas camadas e atividades, nos faz refletir sobre a complexidade e a realidade do conflito que envolve não apenas a terra, mas também os próprios céus. Enquanto aguardamos a consumação do plano divino, somos chamados a permanecer vigilantes e fiéis, conscientes de que a batalha está em curso não apenas entre nós, mas nos domínios celestiais. Esses versículos antecipam um período em que Satanás tem pouco tempo. Eles podem estar prestes a se concretizar, mas ainda não foram cumpridos. Certamente, os eventos descritos ainda não ocorreram, portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos frequentemente falam como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades, que governam no inferno, mas Satanás mesmo percorre livremente todo o universo. Apocalipse 20h13. O mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que estavam neles, e cada pessoa foi julgada de acordo com suas obras. Isso é claramente descrito em Jó 1h06:7. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. O Senhor disse a Satanás: "E de onde você vem?" Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: "De ir de um lado para outro na terra e de passear por ela." Muitos cristãos frequentemente falam como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra, e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar.
No entanto, em vez de obedecer às instruções de Deus para as coisas da terra, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, os separou da comunhão com Deus, pois, por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5:19 NKJV. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a cada geração. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12, Isaías 24:05 A terra também está contaminada sob os seus habitantes, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos, quebraram a aliança eterna. A terra geme porque foi prejudicada pelo pecado, como uma doença debilitante. O pecado distorce e devasta tudo o que toca, corrompe e divide. Mas o céu proclama a glória do Senhor. Salmo 19:01. O céu é o trono de Deus. Isaías 66:1. E, sendo absolutamente santo e sem pecado, ele não pode tolerar o pecado ou olhar para ele sem trazer julgamento. A Bíblia diz sobre Deus: Tu és de olhos tão puros que não podes ver o mal, não podes contemplar a injustiça. Então, por que toleras os traidores e te calas quando o ímpio devora aquele mais justo que ele? Abacuque 1:13. Mas seu amor é tão poderoso e grandioso que ele providenciou um caminho para remover a maldição do pecado, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, pelo sangue de Cristo, que nos redimiu da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, suportando o julgamento que merecemos, nos apresentando sem culpa ao seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pois ele é o único que pode unir o céu e a terra. A Bíblia diz que pela obediência de um homem muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. É difícil para nós admitir, mas somos pecadores por nascimento, escolha e prática. A boa notícia é que Deus fez um caminho para que sejamos salvos por sua graça. Efésios 2:8-9. Esta é sua gloriosa dádiva para as pessoas em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra contaminada pelo pecado por um motivo: tornar nossa salvação eterna possível. E isso faz toda a diferença para Deus no céu e para nós na terra. Veremos muitas vistas gloriosas no céu, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo e sua glória. Seus olhos verão o Rei em sua beleza e contemplarão uma terra que se estende para longe. Isaías 33:17. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que viu: Então eu vi um cordeiro. Ouvi todas as criaturas no céu cantando para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro: louvor e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5:06-13. É parte da nossa natureza humana querer nos entregar às nossas fantasias sobre o céu, mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre do seu eterno lugar de morada. A linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestade. A magnificência das posses terrenas se tornará opaca na luz do céu. João só pôde expressar isso por meio de analogias. Seu brilho era como o de uma joia preciosa, como jaspe claro como cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21:21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta sendo de uma pérola única, e a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aqui na terra, as ruas são cobertas por cascalho e asfalto, e as janelas são feitas de vidro. Mas João escreve sobre as ruas douradas que são transparentes. Lembre-se de que no céu tudo é feito novo, apenas vislumbres das coisas por vir nos são dados. Precisaremos de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas obscurecidas da terra se tornarão transparentes na eternidade e agora são conhecidas apenas por Ele. Enquanto praticamos a paciência durante a espera, permita que pensamentos sobre a glória do céu preencham sua alma. Eles o sustentarão até o dia em que seus olhos se abrirem completamente.
Pedro diz àqueles cuja esperança está voltada para o céu: você receberá uma rica recepção no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1h11. Quando ele estender os braços convidando o seu povo, ele se voltará para seu Pai e dirá: e a glória que me deste, eu dei a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. A João 17h22. Veremos suas mãos marcadas e cairemos aos seus pés, chorando de alegria, louvando seu nome maravilhoso. Isso é o que veremos no céu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que desperte dentro de nós a plenitude do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo, viver em seu poder e usar seus dons. Jesus nos deu uma promessa: tu disseste, mais o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A João 14h26. Ajuda-me a aprender que não compreendo tudo, e está tudo bem, pois o Espírito Santo conhece todas as coisas. Supre-nos com o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que está acontecendo em nossa vida. Peço essas coisas em teu nome. Assim como o sol se levanta a cada dia contra a escuridão da noite, trazendo-me clareza com a luz do Pai Santo, Pai Celestial, concede-me paz de espírito e acalma meu coração atribulado. Minha alma é como um mar tempestuoso, não consigo encontrar minha estabilidade. Dá-me a energia e a clareza de mente para encontrar meu propósito e seguir o caminho que preparaste para mim. Confio no teu amor, ó Deus, e sei que me ajudarás nesta noite escura, assim como o sol se levanta a cada dia contra a escuridão da noite. Traga-me clareza com a luz de Deus, em teu nome eu oro. Pai bondoso, entramos em teu santuário, buscando o poder e a mente de Cristo, concedidos a nós pelo teu Espírito Santo. Por favor, dê-nos a energia para resistir a cada teste e provocação lançada em nosso caminho. Faça de mim, Senhor, um seguidor genuíno de Cristo. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1h07.